Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu vou fugir do tema só um pouquinho para falar de algo a respeito do Evangelho dos últimos tempos que estamos vivendo. Amém? Amém. Por mim, eu traria uma palavra ao texto de Paulo, porque ele nos dá assim uma clareza na explicação do tema, a ponto de que nós podíamos aprender bem mais claro o que significa o amor da confraternização uns aos outros. Mas como o tema foi escolhido em Tiago, então nós vamos voltar para ele. Mas antes, quero falar sobre Paulo e ver uma simples comparação aos dias de hoje que estamos vivendo. Porque na época de Paulo, eu gosto muito de ler as cartas de Paulo, gosto de pesquisar a respeito de Paulo, dos dias em que ele era capitão da guarda, aos dias em que ele tornou-se servo cristão por amor a Jesus Cristo. E vejo na palavra em que Paulo andava fazendo aquilo a qual agradava a Jesus Cristo. A gente vê Paulo, naquela época, pregou por toda a Ásia. E segundo os historiadores, contam que Paulo andou a pés e muitas vezes em barcos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que por ele era anunciado. Fala-se os historiadores que mais de 15 mil quilômetros Paulo percorreu. E o transporte de Paulo, o melhor transporte de Paulo foi barco. Enfrentou naufragos, enfrentou muitas lutas, para chegar um dia e dizer: Senhor, eu já não aguento mais, eu fiquei velho, acabei a carreira, mas ainda guardo a fé, o meu corpo está debilitado, eu não suporto mais, mas eis-me aqui. Aí a gente vê hoje em dia os que pregam prosperidade, diferente do que Paulo anunciou em Gálatas, 1º versículo de número 8, aonde ele anunciou para mim e para você, ou qualquer que anuncie esta palavra, que se alguém aparecesse um dia pregando um evangelho diferente do que ele pregou, este evangelho era maldito. E as pessoas que hoje pregam evangelho com casa cheia, com viagens de avião, com viagens de transporte
transportes mais modernos que possam existir na nossa atualidade. Se chegar em uma igreja e não tiver um tapete vermelho para ele pregar, e se o cachê já não tiver depositado na sua conta, este evangelho fica sem valor na boca dele. Por isso, meus irmãos, que a recomendação é para nós que somos cristãos, que vivemos a atualidade, não fujamos dos ensinamentos que Jesus nos ensinou. E os ensinamentos são: orai uns pelos outros, para que a nossa oração seja respondida. Porque nós temos aquele costume: eu nem sei a dor que o meu irmão está passando, eu nem sei o problema que ele está vivendo, para que eu me preocupar com ele? Para que eu me levantar de madrugada, dobrar os joelhos, enquanto eu posso estar dormindo ali na cama confortável? Se eu fizer este sacrifício, eu vou fazer por mim e não pelos outros. Aí começa a orar dessa maneira, fazendo uma usura daquilo que era para dividir. Porque Jesus Cristo, ele nos ensinou: recebeste de graça, rapaz, de graça dá. Aleluia. Aí, em vez de nós orar por quem está precisando, nós fica no bem bom. E a palavra de Deus que nos foi título desta campanha é: orai uns pelos outros, para que assim a nossa oração tenha resposta de Deus. A gente vê, meus irmãos, que Pedro foi um homem que levantou-se a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, depois que Jesus já não estava mais com ele. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5, está escrito que Pedro estava na prisão. Não era com esse Tiago aqui não, viu gente? Mas era com o Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus. E quando ele estava na prisão, pegam ali Tiago e passam a espada sobre o seu pescoço, para alegrar a multidão. E as pessoas ali gostaram muito e já anunciaram: amanhã é tua vez, Pedro. Mas diz as Escrituras que, enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja que orava por ele. Aleluia. Glória a Deus. E meia-noite vem a resposta de Deus sobre as orações na vida de Pedro. Glória. A gente vê também que homens que tinham testemunhos na terra, não dado por sua boca, mas falado pelo próprio Deus. Havia um homem na cidade de Uz, temente a Deus. Quem era este homem? Este homem se chamava Jó. E um dia Jó também cai no fracasso. E quando Jó cai no fracasso, os seus amigos agora se levantam: Jó, tu pecou contra Deus, porque a ninguém vem tamanha miséria se ele não tiver pecado contra Deus.
Isso eram os amigos de Jó que falavam. Jó, tu pecou, Jó. Jó, não és mais aquele homem, porque onde tudo que tu colocava as mãos era abençoado, Jó. Nos nossos olhos vejam que tu estás em pecado, a ponto que até a própria mulher que estava lado a lado e dormia com ele na mesma cama, chega e diz: tu ainda acredita nesse Deus, Jó? Porque não amaldiçoa ele agora e morre. Olha as tuas condições. O resto todos já sabem. Mas uma coisa que devemos lembrar é que no livro de Jó, capítulo de número 42, capítulo de número 10, versículo 42. Jó diz: eu vou orar por esses que me apontam. Eu vou orar por eles que são meus amigos. Porque eu já falei que no eu vim do ventre da minha mãe, se voltar para lá da mesma forma, não faz diferença. A minha fé em Deus eu não nego, essa está garantida. Mas eu vou orar agora pelos meus amigos. E quando Jó ora a Deus pelos seus amigos, aqueles que lhe acusavam, então a palavra de Deus nos diz que Deus ouviu aquela oração e tudo quanto Jó tinha perdido, Deus lhe restitui em dobro. Aleluia! E nós vamos ver nesta campanha, através das orações, orando um pelos outros, pessoas se levantarem dentro de 30 dias e chegar aqui. Eu quero contar o testemunho do que Deus fez na minha vida pelas orações recebidas. Glória a Deus, aleluia! Nós temos, meus irmãos, que colocar nossa fé naquele que tem retorno para nos dar. Aleluia! Não ora pelo teu amigo pensando: ele vai me recompensar pelos 30 dias que eu dobro o joelho por ele. Mas ora sabendo que Deus é quem está no controle de tudo na tua vida e que pode fazer todas as coisas, assim como está em Lucas 1:27, porque para Deus não há nada impossível. Oh Deus fiel, glória a Deus. Se nós cremos, meus irmãos, a nossa oração com certeza não vai ser em vão. Aleluia! Porque nós sabemos, meus irmãos, que a oração é a chave da vitória, mesmo faltando ir. Aleluia! Glória a Deus. Se nós sabemos que a oração é a chave da vitória, nós vamos buscar esta chave que é a nossa vitória. Eita Deus fiel! E vamos alcançar. Não sei quem você pegou para orar, mas uma coisa é certa: se você está fazendo, Deus vai lhe recompensar. Não importa quem você pegou, ore, simplesmente ore, porque quando você colocou a mão sobre este copo para pegar ali, foi a direção de Deus. Ele precisa da minha oração. E a recompensa vem de Deus na sua vida. Eu creio, meus irmãos, que até o fim desta campanha, muitos vão levantar a mão e dizer: ei pastor, eu quero contar um testemunho hoje. Oh, glória a Deus. O que Deus fez na minha vida. E assim como os amigos de Jó receberam através da oração, Jó
só recebeu ali em dobro. Também Pedro recebeu na prisão a recompensa das orações. Você também vai receber. Porque aqui não é a palavra deste pastor, mas é de Deus. Ele disse: para que as vossas orações sejam respondidas, orai uns pelos outros. Aleluia. E é o que nós temos que fazer, meus irmãos. Quando nós oramos, a vitória vem. Porque o orar é um particular com Deus, é conversar com Deus. Nós tiramos tanto tempo da nossa vida para conversar, jogando palavras fora que não se aproveita para nada, porque não tirar um momento para conversar com o nosso Pai, sabendo que através dessa conversa nós se aproxima mais e nós recebemos de Deus as suas promessas. Porque Deus, Ele tem promessas para nos dar. Não é aquelas promessas que os homens estão dizendo: olha, venha para aqui, que agora você é pobre e vai ficar rico. Você é feio, vai ficar bonito. Se você está doente, vai ficar com saúde. Essa promessa é do homem. Deus pode fazer tudo isso e muito mais, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode nos dar o que Ele quiser, está nas promessas. Se nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, nós já vamos ver que Deus diz que não precisa nem nós correr atrás das promessas, porque as bênçãos elas vão nos alcançar onde nós estivermos. Oh, glória a Deus. E já imaginou se na hora que essas bênçãos vierem, nós estivermos orando pelos nossos irmãos? Aleluia. Já imaginou se nós estivermos orando até por aquele que diz: eu não acredito mais que a minha vida tem solução, mas tem uma pessoa orando por aquela pessoa. Tem uma pessoa de prontidão a orar por aquela pessoa. Pessoa que já dizia: não tem mais jeito, eu vou dar cabo até da minha vida, porque para mim não tem solução. Aí tem uma pessoa na madrugada ali com o joelho dobrado, dizendo: Senhor, vai lá. Senhor, não deixe esse mal atormentar esta criatura. Senhor, salva ele, salva ela, porque só precisa a mão do Senhor estar estendida sobre esta pessoa e o mal cai por terra, porque o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. A glória a Deus. Já imaginou, meus irmãos? Que momento maravilhoso nós deixar de estar focando que é o nosso caso para estar orando por uma pessoa. Nós deixar a internet de lado por um momento para dobrar os joelhos e dizer: eu vou orar agora. Eu vou orar por aquele a qual eu sei, Senhor, que ele precisa e que a minha boca está para falar do teu amor, mesmo no meu quarto em secreto, como o Senhor me ensinou. Mas o Senhor vai abençoar ele através da minha oração, publicamente, para que o mundo veja o poder da oração. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus.